enquanto você falava, que acho que resume um pouco isso. Você falou de STF, prisão domiciliar, lideranças ali da direita e do bolsonarismo, e Michele Bolsonaro chegou ao ato. A gente tem um vídeo desse momento, vamos rodar para o pessoal ver. A intercessão, esse apoio que vocês estão dando, é um evento pacífico, orgulho, um evento conduzido por Deus. Então, por favor, sigam as orientações do nosso líder, o Nicolas. Quando vocês chegarem ali, depois cada um para sua casa, nós estamos aqui lutando pela libertação da nossa nação. Eu já estive aqui com ele, nós oramos juntos, agradeci. Preciso voltar para fazer o almoço do Galego, que é meio-dia. Não. Quero agradecer vocês, então, por favor, que vocês sigam. Oi, Guilherme. Beijo, que Deus abençoe vocês, que os anjos do Senhor vá à frente, guardando e guiando. Amém. Bolsonaro livre! O poder que há no sangue de Jesus. E vamos orar, interceder pelas nossas autoridades. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos sim orar e amar os nossos inimigos. Não adianta a gente declarar o Pai Nosso se a gente não seguir o Pai Nosso. É isso mesmo. Então, que Deus abençoe vocês. É do Senhor Jesus. As famílias de bem amam a nossa nação, amam o nosso capitão e amam todos aqueles que se levantam em prol de um Brasil melhor, em prol das nossas crianças, dos nossos jovens. Então sejam ordeiros. Senhor, muito obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Obrigada por essa chuva. Obrigada por esse dia. Obrigada pela resistência, pela resiliência, pelo amor incondicional que o Senhor colocou nos nossos corações. E a cada um, Senhor, que está indo para essa caminhada pacífica, por esse ato conduzido pelo Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos a Deus. Nós declaramos que o sol da justiça vai brilhar sobre o Brasil. E todos aqueles que são injustiçados. Nós te pedimos, Senhor, cria em nós um coração limpo, puro, um coração quebrantado. E, Senhor, renova em nós e acrescenta o teu espírito reto. É o que nós pedimos e te agradecemos. Então, pessoal, estamos de volta. Como vocês viram aí, Michele Bolsonaro chegou ao ato. Fez ali um agradecimento aos manifestantes que estão ali em apoio a todas essas pautas que a gente falou, contra a prisão de Jair Bolsonaro e também, se não conseguir reverter a prisão, que ele cumpra a prisão em regime domiciliar, e fez uma oração ali, né? Ela estava inclusive com uma blusa escrito Israel. Então já temos lá Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro gravou um vídeo, também estava com a blusa escrito Acorda em batom. Não sei se Eduardo Bolsonaro já se manifestou até o momento, vamos checar. E trazer uma atualização para vocês da nossa equipe. Nossa equipe agora, a Tarcísio de Freitas, me lembra a produção. Gravou vídeo então, também. Lideranças falando. Todas ali. Trazer uma atualização da nossa reportagem aqui, pessoal. A vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, ela gravou um vídeo, a gente pode exibir daqui a pouco, ela gravou um vídeo, né, comparando inclusive a caminhada de Nicolas à caminhada de Martin Luther King nos Estados Unidos. O pessoal falou que está na agulha, mas ela não vai ao ato. A Isadora Teixeira traz para a gente essa manifestação, ela não está em Brasília neste momento, ela não vai ao ato, mas ela gravou um vídeo, vamos rodar aí para o pessoal ver. Hoje, ao olhar para a caminhada do Nicolas, eu não falo apenas de um homem, eu falo de um símbolo, de um movimento. A história nos ensina que grandes transformações não começam com estruturas prontas, mas com passos firmes dados por quem acredita. Luther King não caminhou sozinho, ele caminhou com uma nação cansada de ódio, mas faminta por justiça. Sua marcha não era de confronto, era de consciência. Ele entendia que pacificar não é se calar, é erguer a verdade sem destruir o outro. E foi assim que ele levantou milhões para uma mesma causa. Na Bíblia, nós temos outro homem, Neemias. Ele nos ensina algo muito semelhante.
Diante de um povo ferido, muros derrubados e uma nação desmoralizada, ele não escolheu a vingança nem a divisão. Ele escolheu a missão. Cada família com uma parte do muro. Cada pessoa entendendo que reconstruir Jerusalém era muito maior do que interesses individuais. Neemias não gritou ordens, ele inspirou o propósito. A caminhada que vemos hoje carrega esse mesmo princípio. Não é sobre um nome, é sobre um chamado. Não é sobre vencer o outro, mas sobre levantar o país. Um Brasil que precisa de menos gritos e mais pontes, de menos rótulos e de mais direção. Pacificar o país não é sinal de fraqueza, é estratégia de nações fortes. É entender que só se reconstrói quando muitos caminham na mesma missão, mesmo sendo diferentes. É transformar indignação em responsabilidade e a fé em ação. Assim como Luther King, assim como Neemias, toda caminhada verdadeira começa com a coragem de dar o primeiro passo e com a humildade de convidar outros para caminhar junto com você. Porque quando um povo entende a sua missão, muros caem, feridas cicatrizam e a nação se levanta. É isso, pessoal. Como a gente viu aí, né, a fala de Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. O pessoal aqui da produção me informou que a gente já tem imagens do Nicolas aí na chuva, chegando próximo ao local. Vamos aqui para o telão. Olha só, realmente muita chuva, né? A gente vê aí, inclusive, o pessoal me alertou, não sei se eu perdi o momento, mas dá para ver, inclusive, Carlos Bolsonaro ao lado dele. A gente consegue ver aí toda essa movimentação. Tem um bandeirão aí do Nicolas, parece com cruzeiro. Eu acho que o Nicolas é cruzeirense, porque num dos vídeos desses dias ele falou vai ter gol do Gerson hoje, no dia que ia ter a estreia do Gerson no Cruzeiro. Olha só, tá vendo? E aí a gente vê realmente o pessoal sem medo nenhum da chuva. Olha só, olha a chuva torrencial, essas imagens são de pouco antes, a chuva... Perfeito. O Carlos está do lado esquerdo ali, a gente consegue ver, né? No canto inferior. E você vê que a chuva é torrencial, é realmente impressionante a chuva, mas agora a chuva já abrandou um pouco aqui no Distrito Federal, mas mesmo essa chuva intensa não afastou o pessoal com celulares, registrando aí o momento em que o Nicolas discursa, fala palavras de ordem, né? Inclusive a Camila está tentando conectar novamente com a gente, porque eu queria perguntar para ela como está o estado físico do Nicolas Ferreira. Exatamente. Né? Ela que acompanhou ele mostrou o pé inchado. Exatamente. Né? Acredito que ele está cansado. Agora, Milena, tem uma coisa que me chama a atenção nessas imagens, pode deixar rodando aí, pessoal, é o seguinte, a gente está vendo o Nicolas no papel de protagonista. Não é o Flávio, não é o Carlos, não é o Eduardo, que nem no Brasil tá, e não é nem a Michele, que chegou ali, não tá junto dele, mas chegou ali e estava com ele. É impressionante isso, né? Nicolas Ferreira assume esse protagonismo, ao menos no dia de hoje. Política é assim, a gente tem que falar, é que nem a chuva. A gente fala do momento, a gente não tem como prever. Cada dia tem um personagem na política e com certeza hoje o Nicolas, ao longo da semana, por ter mobilizado esse ato durante essa semana, hoje ele se destaca aí como uma liderança da direita. A gente viu que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está no ato, fez discurso, que o governador Tarcísio de Freitas gravou vídeo, que o Flávio, que é pré-candidato, né, à presidência da República, gravou vídeo também. O Carlos Bolsonaro acompanhou o deputado Nicolas nessa caminhada. Então, hoje, e até algumas lideranças também ali da direita, admitem ali que o Nicolas se torna, né, já é um grande nome da direita, porque agrega muita gente, porque vai muito bem sempre em redes sociais. O Nicolas tem, né, qualquer coisa que ele publica, os vídeos têm muita repercussão. Voltamos a lembrar do caso do Pix aqui, um vídeo do Nicolas fez o governo recuar em relação àquela medida do Pix. Então, o Nicolas aí não é da família Bolsonaro, né? Como você bem disse, não é o Flávio, não é o Carlos, não é o Eduardo, mas está aí se consolidando hoje ainda mais como esse nome da direita, esse nome forte da direita e que vira aí uma peça estratégica para a eleição de outubro, para a eleição de Flávio, e isso, pessoas que estão ali no núcleo duro do PL, que vão participar da campanha, admitem que o Nicolas, com toda essa caminhada, ele vai virar uma peça estratégica, já era, mas após esse ato, reforça ainda mais o papel dele nessa peça estratégica que a oposição, que os aliados de Jair Bolsonaro pretendem usar na campanha de outubro, e claro, para dar trabalho os aliados do presidente Lula, que o
presidente Lula já disse, né, vai se candidatar novamente à presidência da República. Ele vem como candidato, então, à reeleição, a disputar aí o Palácio do Planalto, junto com o Flávio Bolsonaro. Vai dar trabalho o Nicolas aí. E ele vai ter esse papel, Prisco, justamente, né, segundo o pessoal do PL, de fazer essa ponte da campanha de Flávio, do partido, né, com os jovens, porque a avaliação é que Nicolas vai muito bem e consegue dialogar com esse público mais jovem, com esse pessoal que vai votar pela primeira vez. Muita gente vai votar, ou, né, votou poucas vezes ali, que o Nicolas consegue dialogar muito com esse pessoal. Então, é uma aposta, ele vira uma peça estratégica para a campanha de outubro. Ele tem o apoio dos principais nomes da direita do Brasil hoje, da principal liderança religiosa, que é o pastor Silas Malafaia, que também vai participar do ato, deve fazer uma oração. Durante esses atos, para quem está assistindo a gente entender, o pastor Silas Malafaia já organizou alguns atos ao longo aí dos últimos anos. Ele discursa durante esses atos, então ele deve abrir esse ato, provavelmente, por isso, fazendo uma oração, né, falando ali do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois o Nicolas deve fazer esse discurso que fecha aí, né, esse ciclo, essa questão da manifestação, né, dessa ação que ele fez para protestar e o que ele diz, né, a gente estava lendo até em entrevistas, é que é uma manifestação contra várias questões, mas como fundo de pano a gente sabe que tem essa questão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os aliados dele estão tentando fazer com que o ex-presidente cumpra a sua pena em casa. Então, esse protesto tem muito isso como plano de fundo, mas o que o Nicolas e outros aliados da direita dizem que é contra várias questões, né? É essa questão da anistia, essa questão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, dele não poder ser candidato, é contra tudo isso. A gente vai ter que dar uma analisada também em como vai ser o tom dos discursos hoje em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver isso, né? Fiquem aqui para acompanhar a gente, né? Ver como é que vai ser esse tom do discurso. Vai ter crítica, porque geralmente eles costumam fazer críticas incisivas a ministros do Supremo Tribunal Federal, então a gente vai acompanhar, mas sim, o que a gente vê aí é o Nicolas falando para vários apoiadores, olha, as pessoas que mesmo com a chuva, né, continuaram acompanhando ele, e é muita gente. A gente viu aqui do outro lado, é muita gente que mesmo com a chuva continua. É uma multidão Uma mesmo. multidão de pessoas que acompanha ele. Esse ato começou pequeno, né? Até as pessoas da direita mesmo estavam falando, nossa, o que o Nicolas está fazendo dessa vez? Mas ao longo do tempo, ao longo da semana, ganhou aí a repercussão, ganhou participação de muita gente, de parlamentares, tanto deputados como senadores. A gente vê a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro lá, e isso quer dizer muita coisa, viu, Prisco? Com certeza. Isso quer dizer muita coisa. Vê também o Silas Malafaia, o Flávio gravando esse vídeo, o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, grande liderança também, outra grande liderança aí da direita também gravou vídeo. Então a gente vai acompanhar aqui. Olha só, é muita gente, viu? O pessoal ficou mesmo na chuva. Essa questão, né? Sempre com a bandeira do Brasil, né? Você vê que a camisa é do Brasil. impossível minimizar o ato realmente Sim, claro. ganha muita força. Milena, eu queria voltar aqui para falar para a nossa audiência a questão